Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu verdadeiramente vejo sempre os pregadores a ministrar a expressão de que uma alegria de poder estar pregando, mas verdadeiramente confesso perante a amada igreja do Senhor que é uma alegria, uma satisfação, uma honra poder estar ministrando a palavra do Senhor numa igreja de renome, que é conhecida, não somente na comunidade, fora da comunidade, em outros bairros novos, da onde tem sido fábrica de grandes homens de Deus, ministério de Caetés. Então, para mim é uma honra, um prestígio muito grande poder estar diante de uma tribuna do Ministério da Assembleia de Deus de Caetés. Eu, assim como o presbítero Antônio nos anunciar, eu sirvo a Cristo na comunidade Jesus Te Ama de Nova União, presidida pelo pastor Marcos Tavares. Estou ali há 4 anos, sou casado, a sobrinha do presbítero Antônio, Natália, hoje, devido a ela e minha filha menor estar passando no Ragazza, não pôde estar conosco por aqui. Mas não poderia também faltar o compromisso e a responsabilidade a qual foi confiada a mim, a estar ministrando a palavra do Senhor. O texto a qual nos deve, livro de Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 20, a qual tem o título da campanha Derrubando as Muralhas e Conquistando Vitória. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó cerrou-se a este, cerrou e estava cerrado por causa dos filhos de Israel, nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual de frente de si. Então chamou Josué, o filho de Naum, o sacerdote, disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas, 7 chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e que estiver armado passe à frente da arca do Senhor. Assim foi como Josué disseram ao povo, e que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passará e tocará a buzina, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante, e os sacerdotes que tocavam a buzina e a retaguarda seguia após a arca, andando, tocando a buzina. Porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos digo: gritai, então gritareis. Até aqui vou levar minha leitura. Coloca a sua Bíblia do lado. Estarei orando pela minha vida, e assim presta a oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero assim te louvar, Senhor Deus, te agradecer por esta rica e poderosa oportunidade, Senhor, de poder assim estar fazendo menção, exposição da tua sagrada e poderosa palavra, Senhor. Palavra essa que traz vida e vida com abundância. Palavra essa, Senhor Deus, que tem poder daquele que está caído colocar de pé, daquele que está morto reviver, daquele que está fraco estar fortalecido.
responsabilidade, ministrar a palavra do Senhor. Assim, depois do diácono Julian, qual foi o que deu início a essa campanha, logo após também o obreiro desta casa, como é que é o nome? Samuel. Então, assim, fica até meio difícil, depois desse grande homem de Deus estar ministrando a palavra do Senhor, assim eu poder trazer algo. Mas eu acredito naquilo que Deus colocar no meu coração, ainda que não fale para a igreja toda, mas com alguma pessoa, eu creio que o Senhor falará, porque a palavra do Senhor nunca vai para casa. Ela tem poder.
está hoje ministrando a palavra dele. E aí, quando a pessoa ela fica dependente dela se torna, ela se torna uma pessoa prepotente, orgulhosa, cheia de achismo. Eu posso, eu faço, eu sou. Tanto que a Bíblia nos relata ainda na continuação desse capítulo 5, que quando a Bíblia vai dizer que aparece um anjo diante dele, mas uma teofania na forma humana, porque da autoridade e arrogância que Josué chegou até ele, Jesus ali ele se fez uma forma teofânica humana, mas só que a Bíblia diz que ele estava com a espada desembainhada, e Josué com a sua prepotência, sua arrogância, porque estava na liderança, porque era o cara, porque era o favorito, porque Deus já tinha feito acontecido, mas ele esqueceu que foi Deus que fez. A arrogância que ele chega: você é um dos nossos ou você é dos inimigos? Então automaticamente isso me dá respaldo para me usar de uma forma de conjecturação que Deus, uma forma teofânica, se transfigurou de forma humana. E nesse momento que ele se transfigura de uma forma humana, ele chega com essa autoridade: você é dos nossos ou você é dos inimigos? Mas o príncipe da terra fala assim: eu não sou, eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa chega com a cara de delegado, de sargentão, bravo na fita, mas quando chega na presença de Deus, tem que descer, tem que se prostrar, porque quem tem que aparecer aqui se chama Jesus, quem tem que brilhar aqui se chama Jesus. Como a própria Bíblia vai dizer, aí em Lucas 19, acerca de Zaqueu, aí tem aquele louvor lindo do resto da letra que ele fala: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Verdade, o louvor é lindo, mas quem tem que subir é Jesus. Quem tem que ficar no alto é Jesus. Por isso que a ordem que Jesus dá: Zaqueu, desce, porque proveio entrar na tua casa. Quer que Jesus entre na tua casa? Desce. Quer a vitória de Deus na tua vida? Desce. Quer a conquista de Deus na tua vida? Desce. Quer a muralha derrubada? Desce. Quer a vitória de Deus? Desce. Quer ser reconhecido? Desce. Quer a libertação do casamento? Desce. Quer aquele filho que está perdido volta na presença de Deus? Desce. Mas irmão, você não sabe o que eu estou passando, mas eu sei de onde Deus me tirou, e Ele é capaz de fazer um milagre na tua vida. E aí o anjo, aí acalma lá o faxineiro, fala assim: ó, tira a tua sandália, porque o lugar onde você pisa é lugar santo. Às vezes o traficante está lá fora de fuzil 762, acaba de dizer, é bravo, mas quando ele entra aqui tem que descer. O macumbeiro é pai de santo, mãe de santo lá fora, mas aqui dentro tem que descer. Tem que tirar a sandália do pé, porque o lugar que ele entra aqui dentro é lugar santo. Às vezes ele não entende, é bravo lá fora, mas aqui dentro tem que ser servo. Senhor, aqui só existe um: Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer aqui, dentro do versículo do qual nós lemos, e eu parei no versículo 10, e aqui já começa a caminhar para o final da mensagem, que diz assim: porém, o povo, Josué, tinha dado ordem dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. E até aqui nesse versículo, nós
esperava uma ordem. De repente, você já está semanas, meses, anos, e Deus está em silêncio. Você ora sobre monte, vem campanha, e Deus está em silêncio. É Deus. Mas uma coisa eu posso garantir para você, sem medo de errar, no altar, no lugar santo, de te dizer: você não está sozinho. Ele pode estar até calado, em silêncio, está em silêncio, mas está trabalhando ao teu favor. De repente você não está entendendo esse deserto. Ai, irmão, ai, pastor, no deserto do diabo me colocou. O diabo não coloca ninguém no deserto. Quem te coloca no deserto é Deus. Mas Valdir Júnior está pregando heresia, Deus é ruim assim, não é ruim não. Porque é no deserto que Ele vai tratar contigo, que é no deserto que você vai crescer, que no deserto que você vai amadurecer, que no deserto você vai buscar mais a presença de Deus, é que é no deserto que você vai orar mais, é no deserto que você vai acordar na madrugada para buscar Ele, é no deserto que você não vai faltar nenhuma campanha, é no deserto que você não falta nenhum culto, é no deserto que você chora sem cessar. Mas como é isso, Valdir Júnior? Me prova na Bíblia, Oséias 2,14. Por um momento eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, a partir do Bíblia vai dizer: e o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E para entrar no pré-final da minha mensagem, a Bíblia vai dizer no livro de Jó que vinha os anjos do Senhor e também vinha Satanás. E Deus pergunta assim: Satanás, de onde tu vem? Veio de rodear e perambular pela terra. Aí o próprio Deus fala assim: viste o meu servo Jó, íntegro, reto, e foge da aparência do mal. O que eu entendo com isso? O primeiro a testemunhar de Jó, lá na glória, lá na eternidade, o próprio Deus dando testemunho. Aí você vai entender e a glória a Deus comigo. Se essa peleja, se essa dificuldade, se esse deserto, se essa perseguição que tu está passando, você só está passando porque lá em cima tu já está dando testemunho. Então o diabo só persegue quem está tendo testemunho de Deus. Quem tem testemunho de Deus, o diabo persegue. Porque aqueles que não dão testemunho, ele não faz nada. Porque uma própria ilustração vai dizer: tinha um cara no muro do lado dos demônios e aqui os anjos. Aí eles falam, os anjos estão falando: vem, pula, desce do muro, vem pra cá. E olha para a sua esquerda e olha os diabos, demônios tudo de novo. O braço cruzado. Ele olha pro lado de cá, todo mundo em silêncio, olha pra cá: vem, pula, desce do muro. E ele, ó, olha pro outro lado, os demônios, ó, tudo de braço cruzado. Aí ele olha pro lado, tá uma festa aqui, com silêncio. Aí em cima do muro, quando a palavra de Deus vai dizer que tudo no nome de Jesus seria concedido, ele fala: demônio, em nome de Jesus, fala para mim. Por que você está em silêncio? Aí porque ele falou em nome de Jesus, o diabo vai responder: o muro é meu. Quem está em cima do muro, eu não preciso tentar, porque a hora que caiu, eu abraço. O muro é indecisão, o muro é dúvida. A própria Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, seja quente ou frio, se fores morro, vomitar-te-ei. Ninguém vomita só por vomitar, só vomita se alguma coisa está te fazendo mal. Então venhamos a chegar com um mal-estar no estômago de Deus, para que naquele grande dia Ele venha te vomitar, mas sim Ele venha te dar um grande abraço. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar aqui esta noite, se dentro do nosso meio
Ele dá as costas para você, mas não para te abandonar, para ir na tua frente pelejando as tuas pelejas, a tua dificuldade. Então por isso você só vê Ele pelas costas, porque na frente Ele está derrubando todas as muralhas para que você venha conquistar. Então alguém no nosso meio esta noite gostaria de aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador? Ou gostaria de reatar a sua aliança com Jesus? Ninguém? Então que o Senhor Jesus possa conceder uma outra oportunidade e assim agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu pediria que a igreja continuasse nessa posição de pé. Nós agradecemos demais o presbítero Valdir.